você? Eu espero que sim! Meu nome é Leide Alves, sou metodologista do MH, sou escritora e estudante de pedagogia. E a dica de hoje vai para você que está aí nessa quarentena com os seus filhotes em casa e já não sabe mais como fazer para ensinar as atividades escolares. É bem simples as dicas, vem comigo, solta a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Vamos lá, seguindo com o nosso vídeo, com a nossa dica de hoje. Mas antes de você continuar vendo nossos vídeos aí, nosso vídeo de hoje, compartilhe, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Os nossos vídeos vão ao ar toda terça e quinta-feira. Fique ligado, hein? Então vamos lá. Talvez você, papai e mamãe, tá aí pensando, meu Deus, esse ano meu filho não vai avançar na leitura, na escrita, na oralidade, né? E não é bem assim, papai e mamãe. Eu quero dizer para você que você não é completamente dependente da escola e de um pedagogo. Isso mesmo, não é. Apenas se você mentalizar isso, né? Pense comigo. Se você se vê incapaz de dar esse tipo de educação e ensino para o seu filho, qual é a garantia que você tem que nós, lendo alguns livros, nós podemos passar isso para os seus filhos? Eu gostaria que você hoje entendesse o seguinte: a sua mentalidade tem que mudar a respeito da educação dos nossos filhos, dos seus filhos, né? Eu, antes de entrar no curso de pedagogia, eu também achava que se eu fizesse pedagogia, eu teria condições, melhores condições ou habilidades, seja o nome que você queira dar, para educar uma criança. Mas, na verdade, nós, como seres humanos, devemos ver as crianças como seres humanos também. Você e eu estamos em constante aprendizado. E como você aprende as coisas? Fala aí para mim. Te dá 2 segundos para você pensar. É isso mesmo, talvez você tenha pensado assim, olha, Leide, eu aprendo as coisas repetindo. Gente, tem uma cachorra aqui. Repetindo as coisas. E por mais que hoje, nos cursos de professores, nós às vezes lemos que não se ensina por repetição, e depois nós lemos que pode sim ser ensinado por repetição. É isso que nenhum professor quer dizer para você, né, pai? Mas pode sim ser ensinado por repetição. Quero dar algumas dicas, estou com a colinha básica aqui para vocês, porque me veio à mente algumas coisas, eu fazendo os meus estudos da faculdade, e pensei, por que não passar isso para os pais? Nesses dias que está tão difícil, tanto para nós estudantes, como para professores que têm que se reinventar para fazer uma aula online, coisa que é bem diferente de uma aula presencial, e tanto para você, papai e mamãe, que está aí com o seu filhote que está em fase de desenvolvimento. Então, dica número 1 para você que tem as crianças pequenininhas, bem pequenininhas, sabe? Aquela criancinha de 2, 3 anos ou até menos, porque quando eu fiz estágio, tinham bebês lá. Exatamente, bebês. Então eu quero dizer para você, papai e mamãe, essas crianças, elas se desenvolvem nessa área de oralidade, de letramento, de leitura, nessa fase inicial, ela se desenvolve ouvindo as músicas, brincadeiras, entendeu? Você lendo histórias para ela. Por quê? Porque essa criança nessa fase, ela ainda não sabe ler, ela não compreende as letras, ela não compreende o pronunciamento delas, né? Mas é interessante a criança estar sempre exposta a esse tipo de material, ok? E se a sua criança já sabe segurar o lapisinho, permita que ela brinque riscando, isso mesmo. Faça bastante arte com a sua criança, tá? Pinturas com tinta guache, giz de cera. Deixe a sua criança inventar as coisas na terra, na areia. Deixe a sua criança soltar a criatividade dela
nas brincadeiras, isso mesmo. E tenha sempre, papai, se você puder, aqueles jogos de montagem. Isso ativa o cognitivo da criança. Isso é muito útil nessa fase também. Outra dica que eu quero dar, dica número 2, pode-se dizer, para aquelas crianças que estão maiorzinhas, que já estão identificando as letras, para poder aprimorar esta leitura ou até instigar o desejo dessa criança de estar lendo mais para quando adulto ele querer ler alguma coisa, não é verdade? Nós, como pedagogos, o nosso trabalho, eu vou passar para vocês o que é. É expor, isso mesmo, vamos expor as crianças a vários tipos de literatura. Ah, Leide, mas eu tenho que comprar gibi, eu tenho que comprar livros de poesia. Gente, existe a internet para isso. Então, você pode sim colocar um modelo de charge para sua criança, um modelo de anúncio de jornal para sua criança, para que assim ela vá compreendendo que existem formas de textos diferentes. Ai, Leide, mas eles são tão pequenos ainda. Gente, nós vamos colocar eles expostos a esse tipo de textualidade, para que futuramente eles consigam identificar. Preste atenção comigo. Eu acho que o texto que a criança primeiro se identifica quando ela fica muito tempo em casa é receita. Se a mamãe permitir que ela tenha esse contato na cozinha. Então, quando ela vê aquele texto que é informativo, que está lá, ingredientes, como preparar, ela já identifica que aquilo é uma receita. E foi assim comigo e com você. Hoje você sabe que um texto é de revista, de jornal, é um ofício, sabe? Porque você teve contato com isso na infância. Não significa que você sabe redigir um ofício, não é verdade? Mas significa que você sabe identificar. E isso já é outra parte que nós não vamos tratar aqui, ok? Outra dica que eu quero dar para vocês é para você interagir a leitura da sua criança. Você, além de expor ela a textos diversificados, você vai sempre continuar lendo textos para ela e permitir que ela escolha uma literatura para ler. Leide, mas meu filho ainda não sabe ler, ou ele sabe ler mais ou menos. Permita que ele leia do jeito dele, mas ele tem que sentir esse desejo e esse prazer. E as crianças, queridos, eles sempre vão sentir desejo e prazer se eles estiverem fazendo algo com quem eles amam muito. Ou seja, você, papai e mamãe. Outra dica que eu dou para você, deve ser a quarta, eu acho, né? Assista um filme, um desenho legal com a sua criança e depois peça para que ela escreva a história para você. Isso mesmo, vamos treinar aí a escrita, a criatividade da criança. Você pode pedir que ela troque os personagens, troque o nome dos personagens e pode pedir também para que ela reinvente um final para essa história, para ativar a criatividade da sua criança. Outra coisa que você vai fazer com a sua criança que também vai ajudar bastante é brincar com ela com rimas de palavras, isso mesmo. Você vai dizer para ela bola e fala para ela dizer outra palavra que rime com bola, cola e por aí vai. Isso também ativa algo no cérebro das crianças. Não vou falar palavras difíceis aqui porque a minha intenção é ativar gente simples como eu, ok? Então isso vai ativar algo no cérebro da sua criança que ela vai conseguir futuramente ter uma escrita melhor, uma oralidade melhor e saber a colocação melhor das palavras, ok? Outra dica que eu dou para você, papai e mamãe, não diminua as palavras. Como assim, Leide? Não fala periquitinho, entendeu? Tudo no menininho. Não faça isso com o seu filho. A intenção é sempre permitir que o seu filho cresça em desenvolvimento e autonomia. Então, quando nós falamos algo sempre no diminutivo, nós estamos sempre infantilizando ainda mais essa criança, tá? Então, assim, mas ela não é uma criança, sim, mas quando nós ficamos diminuindo, a criança nunca passa de fase, tá?
tá? É como se uma pessoa ela tá tão habituada a ouvir no diminutivo que quando ela fica adulta, o apelido dela ainda é no diminutivo. E aí ela também se acha bem diminutiva. Então tudo para ela é tudo e não é essa a nossa intenção ao educar adultos, ao educar crianças para serem adultos futuramente. Então, você pai, você mãe, está aí ensinando um ser humaninho a se tornar um grande ser humano depois, ok? E uma última dica que eu dou para você é, quando a sua criança falar uma palavra errada, nunca diga. Gente, vai ter um monte de corte, vou repetir essa frase, corta aí. Quando a sua criança falar uma palavra errada, nunca diga para ela, está errado. Simplesmente repita a frase da forma correta. Isso mesmo, porque o erro da sua criança, na verdade, não é um erro. Por quê? Porque ela se esforçou, é o esforço dela para acertar. Então, quando nós falamos assim para a criança, está errado quando ela está pronunciando, isso reprime ela de pronunciar novamente uma palavra, uma criatividade que ela está tentando construir na cabeça dela, entendeu? Então, quando a sua filha falar, o seu filho falar uma palavrinha que está fora do contexto conjugal, não dá muito sentido à frase, você vai reformular essa frase normalmente e vai repeti-la para a sua criança. E logo ela vai perceber naturalmente, naturalmente sim, ela vai perceber qual é a forma correta de se falar. Então, se você gostou da dica, não esqueça, vou falar de novo, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva no nosso canal. Um beijo grande para você e até semana que vem.